Bem-vindos ao Baboseira, um podcast curto com 3 episódios direcionados a pessoas que estejam fazendo vestibulares e lidando com vários problemas. Nosso podcast será postado no SoundCloud e no YouTube. Eu sou o João Vitor. Eu sou a Maria Cristina e hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a estudante de Psicologia, Gabriela Duarte. Oi, gente, é um prazer estar aqui participando do projeto de vocês. Enfim, vamos conversar aí sobre o que vocês quiserem. Bom, como o João disse, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a ansiedade, em especial a ansiedade pré-vestibular. E a gente podia começar falando, definindo melhor o que é a ansiedade. Então, a ansiedade é um transtorno, psicológico. Infelizmente, hoje é muito banalizado, Então, a gente vê muita gente falando assim, não, eu tenho ansiedade e tal, porque fica nervoso com o acontecimento. Mas, na verdade, é um transtorno sério que leva um diagnóstico ou de um psiquiatra ou de um psicólogo. E aí ele é definido quando o medo, o nervosismo diante de certas situações, eles começam a atrapalhar a sua vida, Começam a atrapalhar o social mesmo. Então, você já não consegue sair de casa, às vezes, ir para a escola, às vezes, já se torna um desafio. No caso, como a gente vai falar de vestibular, fazer a prova, você pode ficar até se tornar como que a gente pode falar? Trazer para o corpo, vamos dizer assim, Então, é o psicossomático. Então, o que tem na nossa cabeça meio que externaliza e aquela coisa da dor de barriga, sabe? Quando se torna algo corporal. E aí, a ansiedade vai girando em torno disso. Quando a gente fala também, por exemplo, da síndrome do pânico, sabe? Tem a ver com isso, com os transtornos de ansiedade que eles se agravam, então se torna algo muito sério. Então é mais ou menos assim. Tá certo. Muito bem. E como a ansiedade pode afetar a maioria dos estudantes? Então, a gente sabe da pressão que existe, a pressão externa. Quando a gente fala de questões psicológicas, a gente nunca fala só de algo nosso, que está dentro da gente. Sempre tem os fatores externos que influenciam nisso. Então, no caso dos estudantes, tem muita pressão, seja dos pais, da escola, aquela coisa de não, você tem que passar agora, sabe, na universidade. E a ansiedade, ela aparece nesses momentos, que você vê que tem muita pressão externa e que você também se cobra por conta disso. E aí você vai adquirindo, esses sintomas e aí começa a te impedir também, seja de ir pra escola, seja na hora de fazer uma prova, enfim. Tá certo. E como a gente consegue lidar com isso? Tem, alguma técnica, alguma coisa que, a gente consiga diminuir esses sintomas, esses efeitos e tudo mais, pra gente conseguir continuar a nossa vida normalmente, principalmente nessa questão pré-vestibular? É muito complicado, Porque, assim, quando a gente fala de algo que não tem só influência nossa mesmo, quando é algo que vem de fora, então a gente não consegue meio que controlar todos os fatores. Então, assim, o que a gente pode fazer são aqueles exercícios de respiração, sabe? Que você tem as técnicas, e você respira, contando até 4, segura contando até 3, aí você solta devagar. Essas coisas realmente ajudam. Tem questões também que você faz no seu dia a dia. Então, a alimentação ajuda, seja um chá, sei lá, de camomila na hora de dormir. Às vezes a gente pode achar que é meio bobo, nossa, um chá vai ajudar. Mas, realmente ajuda, O sono influencia bastante. Então, na hora de você dormir bem, aquela coisa de mexer no celular antes, evitar esse tipo de coisa. E também, às vezes, as redes sociais, elas influenciam bastante, Então, você vê no Instagram, tem um monte de perfis que falam, vamos estudar, Aqueles perfis de estudo que eu esqueci o nome. Aqueles Instagram. Isso, Instagram, exatamente. E aí, você vê que o povo fica, sei lá, quase o dia inteiro estudando, e você fica, caraca, como que eu vou conseguir fazer isso? Então, às vezes, desligar um pouco disso também, deixar de seguir, pode ser uma opção pra você, porque, enfim, você não vai ter aquela pressão de fora. Isso acaba diminuindo, Sim. Uma opção também é conversar com, por exemplo, os pais, que às vezes ficam muito em cima, Nossa, você precisa passar numa universidade logo. Conversar, falar assim, olha, eu já estou fazendo a minha parte, enfim, realmente ter um diálogo, seja com os pais, seja com, às vezes, amigos que fazem perguntas que você não quer responder sobre isso, principalmente agora na hora do Enem, que tem muita gente que fala, nossa, e aí, como você foi na prova? E aí, tá tudo certo? Enfim, isso são coisas que podem realmente ajudar, mas
tem vários fatores que, infelizmente, às vezes estão como nosso controle, né? Sim, com certeza. Uhum. E quando esse momento de ansiedade, esse sentimento passa de se tornar um problema, por exemplo, pequeno, para um problema mental ou até físico? Então, ficar nervoso com a situação é normal, né, gente? Então, tipo, vou fazer um vestibular e eu quero muito passar nesse vestibular e, sei lá, pra estar na universidade. Então, você fica realmente nervoso, aquilo pode te causar um mal-estar, mas quando aquilo começa a te impedir de fazer coisas, então, por exemplo, uma característica, às vezes, da ansiedade pode ser você deixar de fazer algo pra que aquilo não saia errado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você tem a prova pra fazer, aí aquilo te deixa tão mal, te deixa tão angustiado, você começa a suar frio, seu coração começa a palpitar muito rápido, às vezes você se sente fraco, a pressão cai, esse tipo de coisa. Primeiro que você está vendo que os sintomas, né, já são muito maiores do que um nervosismo qualquer, vamos dizer assim. E além disso, você vê que também... então, aí, além desses sintomas, tipo, se isso começa a fazer você pensar o quê? Não vou fazer a prova porque... como que eu vou fazer a prova se eu vou ir mal, sabe? Quando isso começa a te impedir de fazer as coisas. Então, que nem eu comentei antes, não vou pra escola porque talvez eu vou ter que conviver com pessoas lá, sabe? Pessoas que não me fazem bem. E isso já é algo que você tá deixando de fazer alguma coisa por conta daquela ansiedade. Ou a questão da prova, ou seja, até tipo uma tarefa de casa. Não, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanta coisa pra resolver, sei lá, as lições atrasadas, tudo, que eu não vou fazer nada. E a gente às vezes pensa, nossa, parece engraçado, mas não, realmente a ansiedade se caracteriza desse jeito, sabe? Então você percebe que começa a atrapalhar as áreas da sua vida, entende? Você às vezes deixa de, sei lá, ir numa festa porque por conta da sua ansiedade, às vezes até em relação ao vestibular, de tipo, não posso sair porque eu tenho outras coisas pra resolver, eu tenho muita coisa pra resolver, e você deixa de fazer as coisas. É muito aquela coisa da gente ficar pensando no futuro, e se, e aí a gente trava no presente. Você não consegue fazer nada agora porque você tá pensando em problemas lá da frente, sabe? Então, essa coisa de travar realmente, de você ficar paralisado, é uma característica que aí já você percebe que já é algo mais sério, sabe? Não é só um friozinho na barriga de fazer uma prova, é algo muito além disso. Já se torna um problema que pode atrapalhar bastante, né? Sim, exatamente. Inclusive vocês, sendo estudantes, né? Como vocês se sentem em relação a isso? É o que você falou, chega a ser um negócio que a gente às vezes perde vontade de fazer alguma coisa, né? Justamente o que você falou, que se eu for em tal lugar, alguma pessoa vai me perguntar sobre a prova, como eu fui e tudo mais. Uhum. E aí realmente atrapalha, é um negócio bem chato e constante, porque todo mundo sabe que a gente tá nessa época de vestibular, então todo mundo vem perguntar, porque é uma questão normal, né? Sim, sim. E infelizmente, assim... a gente convive com as pessoas que elas não têm muita noção, né, disso, do que realmente está se passando. Aí tem gente que pensa assim, não, porque quando eu fiz o Enem não era assim, nossa, parece que hoje se torna algo tão grande, mas sabe, as coisas mudam, os sentimentos mudam. Então, elas às vezes não conseguem entender isso e realmente traz a pressão pra cima da gente, né? Sim. Agora eu sou estudante, mas também já passei por tô fazendo graduação, mas eu já passei por esse momento de fazer o vestibular. E aí, realmente, as pessoas, elas acham que não estão fazendo necessariamente mal. Tipo, não, eu só tô perguntando como que ela foi na prova, o que isso pode gerar, sabe? É verdade. Acaba lembrando aquele ditado que são gerações diferentes, problemas diferentes, né? Sim, total. É que toda a sociedade, né, principalmente as pessoas mais velhas, elas não conseguem entender que os mais jovens também têm sentimentos. Então, assim, gente, isso daí é novo. Oxe, quando eu tinha a sua idade, que isso? Eu fazia de tudo. Quando eu tinha a sua idade, eu tinha 20 anos. Aquela coisa de... sabe, nossa, mas eu fazia tanta coisa, eu trabalhava, eu estudava, eu ia ajudar sei lá quem, só que as coisas mudaram muito, as pressões mudaram muito, sabe? E a gente também tem que levar em consideração que o processo de entrar numa universidade é muito injusto, né? Você vê um vestibular desse que, tipo, ele não consegue medir realmente o que você sabe e o que você não sabe. A gente sabe que tem as diferentes inteligências, né, vamos dizer assim.
Então, isso tudo torna muito mais complicado, torna aquela, sabe, é algo muito maior do que as pessoas que não estão ali no meio, elas não conseguem entender. É isso aí, Gabi. Muito obrigada pela sua presença, viu? Acho que deu pra sanar várias dúvidas e a gente conseguiu ter uma conversa bem bacana sobre o assunto. Muito obrigada mesmo pela presença, foi uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês um pouquinho sobre isso. E é isso, esse é o final do episódio sobre ansiedade. Obrigada por ter escutado ou assistido até aqui. Não esqueça de responder formas de avaliação do nosso projeto. Se estiver vendo no YouTube, o link está na descrição. E no SoundCloud, ele se encontra também na descrição do áudio. Mais uma vez, agradecemos e esperamos que tenha gostado.